Bom dia, bom dia! E hoje eu estarei falando aqui do trabalho em tempos de mudança. E o objetivo da nossa aula de hoje é discutir a visão da burguesia vitoriana sobre o trabalho no século XIX, analisar a ideologia do trabalho como parte do sistema capitalista em expansão, discutir a idealização do trabalho infantil e feminino no período. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos à introdução. Você saberia caracterizar a visão de mundo da burguesia na era vitoriana? À medida que for avançando no conhecimento sobre a história contemporânea, procure responder à pergunta acima. Esse é um bom exercício para a compreensão da cultura da classe média vitoriana. Nesta aula de hoje, vamos tentar entender como o trabalho aparecia nessa visão de mundo e como ele era utilizado na ideologia burguesa. O século XIX, marcado por intensas mudanças políticas, sociais, econômicas e materiais, também foi caracterizado pela paixão com que ideólogos burgueses defenderam o trabalho como algo elevado, sagrado, intrínseco ao bom caráter de qualquer um. Agora eu vou estar falando da ética do trabalho na era capitalista. No seu livro Século de Schnitzler, o historiador Peter Gay aponta o quanto o trabalho aparecia em provérbios e frases de efeito desde a antiguidade e como o sentido de positividade a ele relacionado permanecia vivo entre os vitorianos. Poderíamos dizer que esse sentido se estende aos dias atuais. Eis algumas dessas expressões. Entre aspas, o trabalho constante a tudo vence. O trabalho adoça a vida. O trabalho é o ornamento do cidadão. O trabalho dignifica o homem. Se a ética do trabalho é o que dá sentido ao homem, seu inverso, ou seja, a preguiça, pode corromper a humanidade. Em outras palavras, o trabalho e caráter, outro ideal vitoriano, eram companheiros inseparáveis. O discurso religioso, guarde bem o que eu vou falar, o discurso religioso já proclamava, havia muito tempo, que o trabalho é virtude e preguiça é pecado. O trabalho é a virtude do homem, da mulher, e a preguiça é um pecado, né? Os vitorianos, portanto, apropriam-se muito bem dessa ética e fazem disso um elemento central da cultura burguesa. Nesta, o burguês deve ser cauteloso, comedido nos gastos, mas sem que isso incorra na avareza, que é pecado também. Ou seja, o homem, ele trabalha e aqui o seu salário, que é fruto do seu trabalho, ele pode gastar. Ele pode fazer o que ele quiser com o salário dele. Né? A pessoa que trabalha, ela pode usufruir do seu salário, mas desde que a pessoa seja cautelosa. Você pode usufruir do seu salário? Pode, mas você tem que ser cauteloso, tá? Tem que ter controle para não entrar em dívida, né? Você tem que ter controle, né? Você pode usufruir do seu salário, mas você tem que ter controle, tá? E não ser avarento, porque a avareza também é um pecado. Por essa ética, o trabalho árduo e constante seria o meio para o alcance do sucesso. Porque para se obter sucesso, é com o trabalho árduo e constante. Note que há um certo tom idílico nessa defesa do trabalho. Afinal, qual é o resultado esperado do trabalho constante? A riqueza, o conforto material e o sucesso parecem carecer de uma justificativa de que não foram obtidos de forma indigna ou ilegítima, mas sim pela nobreza do trabalho. O trabalho como um álibi é evidente que para as camadas mais baixas das classes médias, tanto quanto para os trabalhadores pobres nas cidades e no campo, toda essa fanfarronice deve ter parecido desnecessária e relevante para com sua situação e até mesmo insultante. Não precisavam ser convencidos a trabalhar nem receber conselhos sobre os benefícios do trabalho para seu caráter. Trabalhavam porque queriam sobreviver, né? Porque a gente, para poder sobreviver, a gente tem que trabalhar. Porque o trabalho não é só para obter riqueza, conforto material e sucesso, mas também
para sobreviver, né? Porque a gente precisa do trabalho para comer, beber, vestir, né? Para a classe média vitoriana, o trabalho não é defendido como necessidade para o sustento como é para o pobre, e nem como meio para a ostentação, mas como uma necessidade para o bem-estar, já que a produtividade alcançada pelo trabalho é considerada virtude. Que você trabalhar, você está produzindo. Você trabalhando, você está produzindo, você está agitando a economia, você está melhorando a economia do seu país, né? Então, e o fato de a produtividade alcançada pelo trabalho é considerada virtude. Em Manifesto Comunista de 1848, Marx e Engels afirmavam: a burguesia, desde seu advento há um século, criou forças produtivas mais variadas e mais colossais que todas as gerações passadas em conjunto. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação da química, a indústria e a agricultura, né? Que tudo isso relacionado à Revolução Industrial, né? A navegação a vapor, as estradas de ferro, o telégrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização dos rios, populações inteiras brotando da terra como por encanto. Qual dos séculos anteriores suspeitou que semelhantes forças produtivas dormissem no seio do trabalho social? As transformações referidas nessa obra clássica foram as bases da sociedade moderna capitalista, não apenas porque alavancaram a expansão que alcançou o século atual, mas também porque foram resultado do trabalho humano em todos os níveis. Você já estudou a Revolução Industrial. E eu já falei aqui no meu canal sobre a Revolução Industrial. Então já sabe que a divisão do trabalho foi fundamental como estratégia para o aumento da produtividade. Você sabe também que isso foi acompanhado por extrema exploração do trabalho, da qual a mais-valia é obtida. Nesse sentido, a valorização do trabalho pela classe média reconhece a necessidade do esforço humano para as conquistas sobre a natureza. Não há, contudo, valorização do trabalho operário por ser considerado repetitivo e alienante. A divisão do trabalho, ao tirar do operário o controle do ciclo produção, tiraria também sua importância. Questionar essa alienação e exploração foi uma tarefa resultante da conscientização do operariado. Mas essa é outra história. Considerando que o burguês é o capitalista, sua visão do trabalho é significativa. Hobsbawm, ele nos lembra que o burguês não era apenas independente, um homem a quem ninguém, exceto o Estado ou Deus, dava ordens, mas as dava a ele mesmo. Não era apenas um empregador, empresário ou capitalista, mas socialmente um senhor, um dono. O monopólio do comando na casa, no negócio, na fábrica era fundamental para a sua própria definição. E seu reconhecimento formal, fosse nominal ou real, é um elemento essencial em todas as disputas industriais desse período. Para a classe média, o trabalho é meio de ascensão e de acumulação, ou seja, é um instrumento ideológico da defesa do capitalismo. O trabalho, portanto, é um ideal burguês. Agora eu vou estar falando do o trabalho feminino e o trabalho infantil pela ótica burguesa. Não havia, contudo, unanimidade dentro da burguesia. Se o burguês se define pela superioridade em relação às classes baixas, também o fará em relação ao gênero. Os trabalhadores, como as mulheres, deveriam ser leais e satisfeitos. Essa ideia de superioridade do homem burguês é uma apropriação ideológica do darwinismo, tão difundido entre os vitorianos. Nesse sentido, o sucesso do homem da classe média é entendido como indício de sua superioridade, alcançando pelo seu talento e trabalho. Ou seja, para o homem obter sucesso
Ou seja, para o sucesso do homem, de que forma que o homem vai obter sucesso no seu trabalho? É com a sua superioridade e o seu talento e trabalho. Então, com o seu trabalho, talento e superioridade que o homem vai adquirir sucesso no seu trabalho. A defesa incondicional do trabalho como ideal da felicidade extrapola o mundo dos negócios, alcançando os lares burgueses. Se na casa burguesa ao marido cabia a manutenção do conforto material, né? O marido sai para trabalhar, para ganhar o pão, às esposas cabia manter a casa, as roupas e os filhos sempre impecavelmente limpos e organizados para quando o marido chegar, encontrar tudo limpo e organizado. Tudo, né? Mesmo as mulheres que podiam contar com empregados domésticos não estavam dispensadas do intenso trabalho da administração do lar e de atenção aos maridos. Veja nos excertos abaixo um pouco de como a burguesia vitoriana via o papel feminino na família. Gerenciar o lar de classe média significava comprar as provisões, supervisionar os empregados, conservar-se prudentemente dentro do orçamento doméstico, assumir o papel principal na criação dos filhos, com os quais normalmente passavam mais tempo do que seus maridos. Porque a mulher, como ela cuida da casa e dos filhos, ela é a única que fica mais tempo com o filho. A única que fica mais tempo com os filhos é a mulher. Presidir com graça o que os contemporâneos costumavam chamar de suplício doméstico, sempre dando a melhor impressão possível como anfitriãs. Havia também outro trabalho que cabia às esposas burguesas do século XIX. Esperava-se que elas fossem firmes e confiáveis colaboradoras dos maridos. Era preciso confortar o marido quando ele voltava cansado do trabalho exaustivo e quase sempre desalentador no mundo lá fora, em que se ocupava na política, de negócios, indústria, universidade ou artes, apoiar suas ambições e minimizar seus fracassos. Né? Ou seja, a mulher cuida do lar, dos filhos, o homem sai para trabalhar para ganhar o pão e ele chega cansado do seu trabalho, que ele teve um dia exausto. A mulher vai fazer o quê? Vai confortar o seu marido. Vai depender se os dois estiverem em harmonia, né? Se os dois estiverem em paz, porque senão, nada feito. Importante lembrar que foi nesse contexto que se desenvolveu o movimento pela emancipação feminina. Poder votar, estudar, frequentar universidades como alunas e professoras foram importantes reivindicações feministas do século XIX, com largo apoio das mulheres da classe média. Sem falar no questionamento ao domínio masculino dentro de casa. Portanto, parece que o ideal do trabalho recebeu das mulheres outros significados muito marcados pela defesa da emancipação. No século XIX, o ideal do trabalho era eficientemente defendido e propagado através de diferentes meios. Um deles eram os livros de biografias, muito popular no período e que funcionavam como eficaz propaganda da ideologia capitalista. A trajetória de vida de homens que externavam riqueza e que venceram pelo trabalho era um estímulo à ambição e alento ao esforço diário para o sucesso material. Os leitores vitorianos podiam ainda se deparar com o elogio ao trabalho infantil. A defesa de que o trabalho de crianças, muitas vezes com menos de 8 anos de idade, era uma forma de diversão remunerada. Servia perfeitamente aos propósitos do capital, que é o lucro, né? Na medida em que fornecia uma justificativa socialmente aceitável para a exploração do trabalho infantil. Porque a criança, ela trabalha porque ela precisa, muitas das vezes, sustentar a sua casa, né? Então, em condições de extrema pobreza, muitas das vezes a criança ela não quer,
mas ela é submetida ao trabalho infantil. E muitas das vezes, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, a criança que trabalha para poder sustentar a sua casa, sua família e a si próprio também, ela deixa de estudar. Onde pode acontecer uma evasão escolar, né? Ela deixa de estudar e isso não é bom. Ou seja, a criança ela tem que estudar, tá? Trabalhar só quando ela for adolescente, né? Aí ela pode arrumar um serviço, fazer um cursinho, jovem aprendiz. Quando ela se tornar adolescente, 14, 15 anos, aí ela pode trabalhar. Mas, ela sendo criança, ela não pode trabalhar. Ela tem que estudar, porque ela trabalha, muitas das vezes, a criança trabalha e deixa de estudar. E isso não é legal, não é bom. Mas a criança, muitas das vezes, ela é obrigada a deixar de estudar para sustentar sua família. É uma realidade. Infelizmente. Você já deve ter percebido quanto a defesa do trabalho como algo elevado atendia aos interesses do capitalismo, no sentido de que funcionava como um incentivo à acumulação, ao mesmo tempo em que servia para maquiar a exploração e a própria luta de classes. Porque o capitalismo ele só quer lucro, capital, acumulação. O capitalismo quer trabalho, quer gente trabalhando. Só isso. Em meio a tão bem propagado evangelho do trabalho, segundo a expressão de Peter Gay, a burguesia vitoriana também teve que dar conta das críticas realizadas por comunistas do período sobre a ultraexploração do trabalho e a agressividade da ambição capitalista. O Manifesto Comunista de Marx e de Engels, publicado em 1848, em Londres, é a primeira grande tentativa de explicitar toda a lógica do capital, que é o lucro, né? E de defender uma outra forma de organização econômica. O Manifesto Comunista fez a humanidade caminhar, não em direção ao paraíso, mas na busca, raramente bem sucedida até agora, da solução de problemas como a miséria e a exploração do trabalho. Fecha aspas. Conclusão, concluindo a nossa aula de hoje. Na análise de Peter Gay sobre a cultura da classe média, um mantra repetido em relação ao trabalho guardava muitos problemas. Defender o trabalho como o sagrado, meio de obter riqueza e sucesso, também significou fechar os olhos para a exploração sofrida pelo operariado. Negar a importância do trabalho das donas de casa, fossem elas burguesas ou não, foi muito significativo dessa ideologia. Da mesma forma, justificar o trabalho infantil como necessário à boa formação das crianças, minimizando as consequências sociais, pode explicar como o ideal do trabalho atendia exclusivamente à ideologia capitalista. Em meio às intensas mudanças do século XIX, na urbanização, na produção econômica, nas comunicações, na política, na ciência, o discurso sobre o trabalho era importante. Mecanismo de incentivar a expansão do capital, sem questionar quem eram os interessados no trabalho. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência, companhia de hoje. Eu desejo a todos um mês de setembro abençoado, apesar que começou ontem, né? O mês de setembro começou ontem, mas eu desejo a todos um mês de setembro abençoado, cheio de vitória e bênção para a nossa vida. Amanhã eu encerro a disciplina Só conferir. Amanhã eu encerro a disciplina História Contemporânea e Revoluções Burguesas, tá, pessoal? E amanhã, na quinta-feira, eu vou revelar
qual é a nova disciplina que eu estarei falando aqui no meu canal a partir de sexta-feira, tá? Só quinta-feira que eu vou estar revelando qual é a nova disciplina, mas vocês vão gostar. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa seu like. Eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau.